Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, o Conexão Poder está no ar. Nossa entrevistada hoje é a vereadora reeleita de Cuiabá, Michele Alencar. Muito bem-vinda e parabéns pela reeleição. Muito obrigada, estou muito feliz, claro, pela reeleição e por estar aqui sendo entrevistada por vocês. É sempre muito gostoso esse bate-papo, né? É que nossa entrevista já começa antes da entrevista, né? Mas enfim. Michele, me diz uma coisa, reeleição, o que foi mais puxado? Ser eleita a primeira vez ou ser reeleita? Eu acho que ser reeleita. Para mim, bem mais puxado, porque são duas eleições completamente diferentes, mas a primeira eleição, eu não tinha noção nenhuma, né? Eu não sei como que é a primeira eleição para quem já vem de um histórico político e tal, já está inserido no meio. No meu caso, eu não tinha nenhum conhecimento desse meio, eu não sabia como as coisas funcionavam, eu só sabia que eu estava ali, eu queria contribuir, eu ia fazer de tudo, ir em todos os lugares, conversar com todas as pessoas para tentar expressar esse meu desejo. Então eu fiz uma campanha intensa, busquei, visitei, conversei com muita gente, mas foi uma campanha que a gente estava na pandemia. Foi uma campanha que a gente não podia fazer grandes reuniões, então fiz muitas reuniões, mas reuniões picadinhas, a gente não podia ter essa aglomeração. Foi 2020, né, gente? 2020 foi uma campanha surreal, assim, né? Só que uma vez eu vi uma frase e eu achei interessante, eu demorei para captar e depois eu fui entender. A ignorância é uma dádiva em alguns momentos. E a minha ignorância política me fez não me importar com bastidores, com quem tá isso, quem tá aquilo, quem é o presidente desse bairro, quem que essa pessoa apoia, quem que essa pessoa não apoia. Eu não sabia nada, então eu só fui fazendo o meu trabalho sem, sabe o sapinho surdo? Foi no fluxo. Foi no fluxo, peguei meu alvo, coloquei meu alvo e fui nele, sem ouvir nada, sem olhar pro lado e foi. Diferente dessa, porque eu já estou no meio, eu já vivo Câmara, não tem como dizer, não vou ouvir nada, não sei de nada. Você sabe de tudo, você sabe aonde o vereador está indo, de repente um concorrente desconstruir um trabalho que você já está fazendo, como as pessoas agem na política, você já sabe que como a banda toca ali. Então, assim, foi bem mais difícil, porque, obviamente, eu sempre disse, ninguém é unanimidade, por mais que eu tenha feito um trabalho intenso, por mais que eu busque sempre a coerência, quando você vem pra política, você assume um lado, e principalmente eu, que sempre fui uma pessoa extremamente, assim, autêntica e clara nas minhas posições. Eu tenho dificuldade em ficar neutra, eu ficar em cima do muro. Eu sempre vou escolher um lado. E eu escolhi um lado na campanha e fiz esses 4 anos defendendo o lado que eu escolhi. Foram 4 anos de oposição. Foi uma campanha de oposição, 4 anos de oposição. E isso, obviamente, você ganha inimigos, o que eu não tinha lá atrás. Lá atrás eu era uma jornalista de um programa de entretenimento, de um programa legal, todo mundo gostava todo mundo gostava de mim. De repente as coisas foram mudando. Então, para essa campanha, eu não só tinha aqueles que me apoiavam, mas tinha aqueles que estavam lutando contra. E aí foi mais duro, exigiu mais inteligência emocional, exigiu o foco que eu tinha colocado na passada. Dessa vez eu tive que fortalecer muito mais para não me desviar dele. Mas graças a Deus deu certo. Eu acho que assim, a gente tem um eleitorado que quer ver um bom trabalho, que acompanha e valida esse trabalho, né? E eu quase dobrei a minha votação. Pois é, passou no crivo do eleitor, que barrou muita gente, né? Porque teve uma boa renovação na Câmara, né? Foram 11 novos, né? 11 novos é mais alto, né? Uma grande rejeição dessa legislatura. Sim, 11 novos, e eu acho que assim, o mais interessante é que a gente deu um recado. E eu tenho que falar disso, porque a gente tem uma mania feia, que é sempre validar do outro e não validar o que é nosso. Então, assim, o outro país é melhor, a gente é ruim. A outra cidade, a Câmara é melhor, a nossa não. O outro tá... Não. Então, eu preciso validar que a presença feminina, a minha presença feminina, a presença feminina das vereadoras na Câmara, que foram só 2, ela fez a diferença, porque nós tivemos 8 mulheres.
E nós viemos de uma legislatura sem, 0 mulher. Em 2020, 2 mulheres eleitas. Aí, para 2025, nós temos 8 mulheres eleitas. Então, o que contribui? Uma série de fatores. Não é só uma série de fatores, mas, para mim, o principal é nós provarmos que o nosso lugar, ele tá demarcado e ele abre caminho para outras mulheres, sabe? Tanto quanto a Edna, no início do mandato, né, enquanto ela estava na Câmara, fez uma participação ativa. Saiu Edna, ficou eu e Maísa. E eu e a Maísa, a gente não vem de movimentos sindicais, a gente não vem de serviço público, a gente não vem do cenário político. Ou as abas, né, que ele abre, você trabalhar numa secretaria, você trabalhar e vinculado a um deputado, um vereador, né? Não. E as pessoas comuns, as mulheres comuns, as mulheres das suas profissões, as mulheres mães, as mulheres que carregam dentro de si um propósito de deixar uma cidade melhor para os filhos, elas começaram a olhar e perceber, falou, se elas estão lá, elas não são da política, elas de repente decidiram que podem contribuir, então eu posso também. E eu não tô falando isso só no meu achismo não, tá? Eu recebi dezenas e dezenas de mensagens de candidatas a vereadoras do interior que estavam saindo a primeira vez dizendo, vereadora, você é a minha inspiração. Elas fazem fotos com a mesma posição que a minha, elas copiam a minha arte, elas copiam as músicas, elas copiam o meu bom dia. E assim, até a minha mídia às vezes fala, mas estão copiando tudo, vereador, olha isso. E eu sempre falo, que maravilha, gente, que legal. Que bom. A gente está inspirando, a gente está... Esse é o propósito. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque é uma vitória dupla, né? É uma vitória que eu conquistei permanecendo no cargo, mas que também pude inspirar outras mulheres a estarem também. Qual que vai ser o foco desse mandato agora? Vai ser na mesma pegada do anterior? Tem alguma renovação aí para esse período próximo que nós vamos viver na Câmara? Sim, tem a mesma pegada, mas uma pegada melhor, né? Porque a gente não pode se acomodar, a gente não pode... o meu lema é todo dia ser um pouquinho melhor do que ontem, então... Vou continuar fazendo esse trabalho, né? É um trabalho intenso, de estar presente onde a população realmente precisa. Eu acredito que assim, a população percebe que o nosso trabalho é um trabalho representativo porque a gente está pronto para fazer qualquer tipo de discussão, seja no parlamento, seja dentro de um gabinete, seja na rua, seja na escola, seja em outra secretaria, seja no Poder Executivo. Então a gente, é o que eu fiz durante esses 4 anos e eu percebo que a população quer, porque tudo que o cidadão, o eleitor reclama candidato aparece só em ano de eleição, candidato só fica dentro do ar-condicionado no gabinete ou fazendo reuniãozinha fechada, candidato não sabe o que a gente passa. Aí só vai voltar daqui 4 anos com as mesmas promessas. Então eu tento quebrar esse ciclo, né? Óbvio que eu sou uma pessoa só, não consigo fazer tudo, mas estar no bairro, estar na ponta, estar onde a gente fez um trabalho muito legal nas escolas, a gente fez um trabalho, né, na saúde e um trabalho nos bairros, de infraestrutura mesmo, de conhecer o problema mesmo, não é de ir lá e mandar um assessor, é eu ir lá mesmo, sabe? E isso desmistificou, inclusive, aquele perfil que as pessoas achavam que eu seria. Ela vai ser uma Barbizinha, ela vai ser uma menininha ali. Não. Então, eu acredito muito que o trabalho... Eu trabalho desde os meus 10 anos de idade, né? Desde os 9 anos de idade. Para mim, o trabalho tem um valor diferente, assim, do que talvez as pessoas olhem para o político e falam, não, mas o político não gosta de trabalhar. Para mim, não. A minha construção, cheguei em Cuiabá com uma mala na mão, sem ter onde morar. E o que me fez permanecer? Foi o trabalho. Foi a entrega e essa construção ela vem vindo. Então, para o próximo mandato, é aperfeiçoamento desse trabalho com um olhar mais maduro sobre como trazer resolução. Eu tenho a expectativa, né? A gente está trabalhando para um candidato, tenho a expectativa de que ele vença, porque mais do que fazer como eu fiz esses 4 anos, cobrar, denunciar, fiscalizar e não ver fruto. Poucos frutos eu tive. Os frutos que eu tive foram
com ações do Ministério Público, foram com ações onde outros poderes entraram para fortalecer a minha briga, né? Então, inclusive me perguntaram esses dias atrás, né? Mas e se o seu candidato não ganhar? Como que você vai fazer? Você vai sentar para falar com o candidato que você não apoiou? E eu falei, claro, não vou aceitar mais ficar 4 anos sem receber uma emenda. Ficar 4 anos denunciando obras paradas e não ter perspectiva se essa obra vai ser retomada, para onde vai esse orçamento, o que vai ser disso, né? A gente tem obras de unidades de saúde parada, a gente tem escolas que precisam emergencial de intervenção estrutural, né, eu digo. E eu vou sentar e vou conversar. Agora, dependendo de como vai ser o comportamento, né? Porque nessa gestão a gente não tem diálogo, a gente não tem abertura. O prefeito não foi nem na posse dos vereadores, né, gente? Sim. Então não tem essa participação. Ele só acha que ele tem que mandar os projetos lá e o povo tem que votar e aprovar. Quando não aprova, acha ruim, então. Acha ruim ainda, né? Então, eu pretendo agora... assim, melhorar como? Entregando um pouco mais de resultado, né? Então. Das cobranças. E me diz, como que está a fiscalização agora da vereadora Michele e dos outros parlamentares nessa reta final da gestão do Emanuel Pinheiro? Porque parece que o que a gente vê, parece que está todo mundo só preocupado, empenhado na campanha da prefeitura. E a questão da prestação de serviços à população? Hoje mesmo, assim, a gente tem continuado o nosso trabalho. Óbvio que eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que está no mesmo ritmo, porque eu acabei de vir de uma campanha, saí de uma campanha, tô ajudando, né, no segundo turno, mas o nosso trabalho tem sido feito, não com o mesmo fluxo de demandas, mas sim, hoje mesmo eu trouxe a denúncia toda semana na Câmara, pode acompanhar. Vai ter uma denúncia de algo que a gente constatou, que nós vimos, que nós recebemos, que nós estamos hoje, foi a questão do contrato da empresa de limpeza das unidades de saúde, que foi encerrado por falta de pagamento. Então, você vai nas unidades de saúde, eles retiraram todos os produtos de limpeza e tudo. Eu já vi esse filme. Já vi, já acompanhamos isso. Mas não está tendo limpeza? Não. Mas e aí fica como? Porque ali os servidores, tudo altamente contagioso. Os servidores estão tendo que limpar, trazer produto de casa e estão se virando. Isso em quais unidades? Nas unidades básicas de saúde, os postinhos, né? Os postinhos. Não nos hospitais. Não nos hospitais. Mas nos hospitais a gente já teve a questão da lavanderia, não sei se vocês se lembram. A gente já teve a questão de quem serve refeição. Nós já tivemos inúmeros problemas de prestação de serviços, fisioterapeutas que foram retirados do HMC São Benedito por falta de pagamento dos contratos com a empresa. Então, assim, nós estamos enfrentando um fim de gestão assim caótico. Só que o que é mais incrível assim é que o prefeito vem e todas as vezes que ele vem dar uma entrevista, ele faz brincadeiras, assim, eu acho tão desrespeitoso, como se tudo tivesse uma maravilha, tá tudo maravilhoso, eu sou o melhor prefeito da história, o povo me ama, o povo me quer, a prefeitura não está quebrada. Então, se não está quebrada, por que as empresas terceirizadas estão saindo por falta de pagamento? Por que nós estamos novamente sem remédio nas unidades básicas de saúde? Por que nós estamos sem limpeza nas unidades básicas de saúde? Por que os fisioterapeutas foram dispensados? E tantos outros problemas, né? Assim, não vou listar todos, mas assim, os básicos que eu tenho falado nas últimas semanas que vem acontecendo. O próprio laboratório que faz os exames, a gente... É tanta coisa, né, gente? Mas assim, nós destinamos uma emenda coletiva, 24 vereadores. A única que não quis participar foi a Edna, no início do ano, para zerar as filas de cirurgias eletivas. Sim. Foi muito dinheiro. Foi muito dinheiro, porque 24 vereadores com 1.200.000 cada. Então, o que aconteceu com essas cirurgias? Zeramos a fila de cirurgia? Não prestaram contas. Inclusive, terça-feira que vem, o secretário de saúde vai na Câmara, foi convocado, mas não prestaram contas dessas cirurgias, as cirurgias não estão acontecendo. A minha última denúncia do antigo pronto-socorro, porque ia acontecer no pronto-socorro,
as baratas saindo da parede, Meu entrando. Deus. Sim, tem vídeo tudo. Barata do chão, da parede, próximo de onde tem o oxigênio. Que leva toda a infecção ali pra lá e pra cá, Exatamente. né? A gente está falando dessa estrutura, gente. Então, assim, então cadê esse dinheiro? Porque as nossas emendas não são pagas em 4 anos. E quem presta? Porque se a gente aprova um orçamento na LOA, essa prestação de contas fica como? Então, são coisas que vão nos revoltando, mas da minha parte, eu continuo na toada. E aquela questão da revogação da taxa do lixo e do empréstimo de 139 milhões? Isso, o empréstimo está suspenso, inclusive, né? Isso vai acontecer? Eu acredito que o empréstimo, judicialmente, já tem uma Sim, decisão, e está sobre suspenso. a taxa do lixo? Sobre a taxa do lixo eu já não sei. Fui contra desde o início. Todas as discussões que eu tratei lá no passado, hoje a gente está tratando agora, num momento político, onde as pessoas estão usando essa bandeira. Mas Porque lá ela não é de atrás, agora, já faz lá tempo. atrás a gente vem discutindo, vereadores aprovaram. E eu tenho chamado, inclusive, na tribuna isso, porque eu trouxe imagens, fotos, né, dos bairros que estão sem coletas, porque já não basta, existe uma ilegalidade absurda, porque você paga 2 vezes a taxa do lixo. Você paga no IPTU e você paga fora do IPTU essa taxa que foi criada. Como se não bastasse você pagar em duplicidade, você paga essa taxa do lixo dentro da conta de água, que é ilegal também. Sim. Porque se o seu bairro tiver sem coleta e você falar, é inadmissível, eu vou entrar na justiça e eu não vou pagar enquanto no meu bairro tiver coleta, sua água é cortada. E aí, você vai ficar sem água? Casado o serviço, Não tem né? como. A gente sabe que isso é ilegal, isso é um crime, não pode acontecer. E mesmo assim, está sendo feito. Então, assim, a gente já cobrou muito, já denunciamos, já fizemos denúncia no Ministério Público e tal. Só que agora, nesse momento político, veio à tona essa discussão pelos candidatos, né? Vários candidatos propondo que, se eleitos, vão extinguir essa taxa do lixo. Existe na justificativa, na época dessa votação, era a questão da lei federal do Marco Legal de Saneamento. Só que o Marco Legal de Saneamento, primeiro, ele prezava que a gente tivesse um avanço no saneamento e a extinção de qualquer tipo de lixões. Cuiabá era a única capital do Brasil que ainda tinha um lixão. Então, a ideia era, vocês podem, não obrigava, Não, tá? é obrigado. Vocês podem cobrar uma taxa, mas a gente já cobrava. Sim. Para que as mudanças necessárias para a gente tirar esse cenário, a gente levar saneamento básico para toda a família, a gente mudar essa perspectiva de como tratar o lixo e fazer um processo de resíduos sólidos, de reciclagem. O que a gente avançou nisso? Simplesmente a taxa foi cobrada e a gente não avançou. Pelo contrário, a gente retroagiu porque a gente regrediu. A gente tinha coleta de lixo antes de ter taxa. A taxa veio e a gente não tem a coleta de lixo. Mas e aí, então? Só emendando esse assunto, os vereadores passaram pano pro Emanuel? Quem votou sim, com certeza, né? Com certeza, votou sim. Concordou com esse absurdo? Não com o meu voto, graças a Deus não carrego esse peso, esse fardo, essa vergonha. Mas a maioria passou pano, porque Sim, senão não teria passado. Claro, com certeza. Não só nessa questão, em várias outras. Em várias outras. Inclusive, uma das minhas maiores discussões e questionamentos era a maioria dos projetos mais impactantes, eles chegam em regime de urgência. Para não nos dar a possibilidade de discussões necessárias, porque um projeto, para ele tramitar normal, você volta o parecer, você tem primeira, aí se, por exemplo, se tiver, se precisar do parecer de 2 comissões, vai para outra comissão e você tem primeira e segunda votação, então você passa por 3 votações, 3 sessões discutindo aquele projeto. Você pode pedir vistas, não pode, não há regime de urgência, não.
Então, assim, muitos projetos impactantes para Cuiabá chegaram em regime de urgência, sem a gente ter acesso à leitura e a gente discutir. Na cobrança da taxa do lixo, nós discutimos bem, nós fizemos várias reivindicações e tudo, né? Como foi no aumento do IPTU também. Sim. Lembra que algumas áreas chegava a um aumento de mais de 1000%. Agora falando um pouquinho, Michele, sobre a questão da mesa diretora. A gente sabe que tem mais ou menos aí uns 5 vereadores entrando nessa disputa pela mesa diretora, inclusive você e a vereadora Maísa Leão, que também estão aí numa campanha de representatividade pelas mulheres, né? Qual de vocês duas vai disputar definitivamente essa presidência? Vocês já andaram conversando aí, já tem uma análise mais ou menos de quem deva assumir? Porque os novos vereadores agora parece que estão bem interessados também nessa mesa diretora. Estão. Eu, assim, até nem faço aquele discurso de tipo, não pode, fulano não pode disputar que tá chegando agora, Beltrano não pode disputar que tá chegando. Eu acho que todo mundo tem legitimidade para disputar. Só acredito que, por uma questão de conhecimento, de experiência, de condução da casa, que é uma condução também administrativa, tem que ser um vereador que já conheça o procedimento, que já esteja na casa, então, e defendo a minha candidatura, né? Eu tenho que defender a Michele Alencar, né? É óbvio, né? Michele Alencar presidente. Michele Alencar presidente, uhul! Não, sim, meu nome está colocado como uma das vereadoras que está pleiteando esse cargo. Nós estamos num grupo, só que isso não está definido ainda, tá? Neste grupo que nós estamos construindo, esse grupo tem outras pessoas que também têm interesse na presidência, né? A vereadora Maísa tem interesse, o vereador Demilson tem interesse, a vereadora Maísa já sinalizou que pode construir, assim, não necessariamente a presidência, ela quer, mas se for necessário ela recua para um outro cargo na mesa, ela quer estar na mesa. E a gente vai decidir mesmo se o meu nome fica até o final, um pouquinho mais para frente. Mas agora todos sabem nesse grupo que nós estamos trabalhando num grupo com essas pessoas pleiteando a presidência. Eu defendo a minha candidatura, inclusive quando vou conversar com outro vereador para vir fazer parte do nosso grupo, me coloco como a presidente, o nome de presidente, né? Então, nesses vereadores aí que estão pleiteando a presidência, tem o atual presidente também, o Chico 2000, que ele quer a segunda vez ser presidente, né? Pela segunda vez. E aí, como que você avalia isso? Tipo, você defende então que seja renovação, não dá para ficar reelegendo? Não, como eu avalio isso, eu avalio que para ele, assim, ele tá fazendo o que é o papel dele, né? Ele assim como nós, tem esse interesse, e pode, ele tá eleito, estando eleito, ele pode pleitear. Mas óbvio que eu vou defender a minha candidatura, eu vou defender o grupo que está comigo, eu vou defender aquilo que nós acreditamos que deve ser o melhor para casa. O melhor para casa é que os vereadores realmente trabalhem para fazer com que a casa seja um poder legislativo forte e independente. Nós não vamos conseguir que a Câmara de Vereadores seja respeitada como nós sonhamos se ela continuar fazendo eu cansei de falar isso durante o mandato, o papel de mero carimbador de projetos do Executivo. Né? Já ouvimos tanto que a sensação era que a Câmara era só um puxadinho da Prefeitura. Quem manda na Câmara, quem manda nos vereadores era o prefeito. Então, assim, nós precisamos, para essa independência acontecer, nós precisamos fazer dela um poder independente, onde não só o presidente tenha o poder, né? Que a gente distribua isso, que a mesa tenha essa participação ativa mesmo, inclusive na própria composição da casa, né? Temos secretarias, temos muitas
muitas composições de apoio legislativo e tudo, que ela não deve ser de uma pessoa, porque nós estamos falando da Câmara, que inclusive aumentou o número de vereadores, então nós precisamos de uma Câmara representativa, né? E a gente tem o nosso perfil, a gente já tem, assim, uma visão daquilo que deve mudar, daquilo que não deve mudar, como fortalecer, e eu acredito que vai ganhar as pessoas que conseguirem com maior convencimento, né? Então a gente tem aí uma ala dos novos que estão chegando, que querem, a gente tem a ala do Chico que quer permanecer e a gente tem essa outra via. Só para a gente voltar aqui um pouco nessa questão do trabalho dos vereadores, você falou agora há pouco sobre os vereadores, a cobrança dos vereadores no bairro, não ser apenas carimbadores aí de projetos que vêm do Executivo. Nós recebemos críticas de que a oposição abandonou a população para ficar debatendo Emanuel, ficar contra e a favor. Jamais. E que os vereadores dessa legislatura, digamos, se tornaram vereadores de gabinete, sem estar nos bairros e acompanhar as mazelas da população. Então essa que é a pergunta, na sua avaliação, isso aconteceu realmente? Não. Pelo menos não da minha parte, de maneira nenhuma, E assim, é tão provado que não, porque qualquer denúncia que a gente traga sobre o Emanuel, não é sobre o Emanuel, é sobre a gestão dele. Para você fazer denúncia da gestão dele, você tem que conhecer. Então, assim, geralmente esses posicionamentos ou essas críticas, elas vêm de alguém que não valida o trabalho da oposição. Porque nós, principalmente nós da oposição, é que estamos lá para conhecer os problemas. Eu queria aproveitar e só voltar um pouquinho. A gente falou da questão da mesa diretora e comentamos também sobre a representatividade feminina, dada tanto por você quanto pela vereadora Maísa Leão. Com essas novas 6 vereadoras que vêm agora, alguma delas já se demonstrou interessada em apoiar ou a sua candidatura ou a candidatura da Maísa para a presidência, para assumir a mesa diretora? Já houve alguma conversa nesse sentido de apoio a vocês? Iniciamos num café, assim, né, uma conversa bem superficial, foi mais de apresentação e tal. E nessa conversa a gente tocou no assunto. E a maioria delas, assim, olha, a gente está chegando agora, a gente está atrelado ao partido, a gente precisa ver se tem uma orientação e tal. Então, eu acredito que a gente consiga fazer isso depois do segundo turno mesmo, porque está todo mundo ligado a esse momento. Sim. E depois é como se realmente tivesse uma independência para tocar aquilo que é de interesse interno, porque essa é uma eleição de interesse interno. Sim. E hoje a gente tem uma eleição acontecendo de interesse de Cuiabá. Então a prioridade é discutir Cuiabá. Michele, aproveitando sua presença, no começo você até falou um pouquinho sobre a vereadora Edna, que foi cassada por rachadinha. Sim. E a ex-vereadora petista, agora, se o Lúdio for eleito prefeito... Tem chance. Né, se o Lúdio for eleito prefeito, ela se torna deputada, porque ela é suplente dele, mesmo tendo sido cassada. Então, Sua avaliação. Alguns dizem que sim, que é imediato, outros dizem que não. Outros dizem que pela justiça ela vai ter problema na hora de assumir. Outros dizem que não, que vai ser natural. Então, assim, eu só penso o seguinte, quando a gente fala em representatividade feminina, a gente luta pelo número de mulheres na casa, a gente luta pelo número de mulheres na política, nos espaços de poder, porque a gente quer igualdade, né? Agora, não dá, porque é uma mulher, e eu sempre defendi isso, dizer que assim, você fez errado, mas você é mulher, você pode. Não, não pode. Fez errado? É errado para homem, é errado para mulher. E o que ela fez é errado, é um crime, ela cometeu um crime. E ela cometeu um crime dentro do âmbito político. Então, assumir a cadeira na Assembleia, eu penso que chega a ser imoral. Por quê? Você cometeu um crime na esfera municipal e você foi condenado, você foi cassado, né? Condenado politicamente. Você foi cassado. A justiça não conseguiu fazer você voltar. Então, politicamente, a gente está falando de âmbitos políticos, você vai para um outro âmbito, numa amplitude maior de alcance para o Estado,
sabendo que você, né, não está apto a assumir uma cadeira. Porque, inclusive, durante o processo eleitoral, ela teve que retirar o nome dela, sim, né? Sim. Fez ali uma manobra, fez uma manobra de, ali, né? Fica essas duas, mas fico eu também e tal. Então, assim, eu acho que esse tipo de manobra, esse tipo de... não dá pra gente aceitar. E assim, eu sou muito tranquila, né? Em defender o que eu acredito. Porque o que eu acredito é a legalidade. Ninguém está defendendo porque é do partido A, porque é do partido B, porque é isso, por conta da cor, por causa... Não, a gente só está defendendo aquilo que é certo. Só isso. Tem. Michele, para a gente concluir aqui, nós falamos um pouco sobre a questão do prefeito Emanuel Pinheiro. Você até falou que ele dá entrevistas e fica falando que a questão está tudo ok, a prefeitura não está quebrada e a população aprova essa gestão e tal. Qual que é a sua avaliação desse posicionamento, desse comportamento do prefeito com a população? Eu pensei várias vezes para avaliar esse pensamento, porque durante o mandato eu critiquei muito. E quanto mais eu criticava, eu via que assim, as comissões processantes não eram aprovadas, a gente não conseguiu tirar ele foi afastado 2 vezes. Sim. Nós temos motivos de sobra. Várias comissões. Nós temos 23 operações em uma gestão apenas. Nós temos... Então, assim... E eu falava, meu Deus, mas por quê? Por quê? E essa sensação de impunidade, de até quando vai parecer que o crime compensa, vai parecer que, tipo, tá todo mundo sofrendo aí, tá todo mundo quebrando seu carro nos buracos, tá todo mundo precisando de uma cirurgia e não consegue, tá todo mundo indo trabalhar num ambiente sujo, tá todo mundo precisando de um remédio, não tem, e tá tudo certo? Né? Eu questionei muito isso, mas assim, essa visão e essa perspectiva de como a população vê o Emanuel, como eu, pelos olhos da população, enxergo, de como está sendo o final deste mandato, é um final de um mandato trágico. Trágico. Eu posso dizer que eu estou em Cuiabá há 16 anos, desde que eu cheguei, nos últimos 16 anos, não se viu uma gestão tão ruim, tão danosa para a população como a gestão Emanuel Pinheiro. Então, assim, a gente finaliza essa gestão, inclusive, é algo que os vereadores vão ter que colocar a mão na consciência, porque a gente ainda tem as contas do prefeito para votar. Sim, ainda tem as contas. E são 2 pessoas que cobram as contas do prefeito, eu e a vereadora Maísa. Não dá, quando a gente lê aquele relatório, foi feito um relatório, e a justiça emitiu um parecer, a gente veio do TCE, né? E você lê aquele parecer do TCE, você fala assim, e outra, foi reprovado quase que unanimidade, só um que não votou para reprovação, mas pediu lá vários apontamentos para serem feitos, né? Ou seja, não é que eu vou reprovar, mas eu vou aprovar com ressalvas. Mas a gente já vem ano após ano com as contas sendo aprovadas com ressalvas e nenhuma das ressalvas foi resolvida. E a gente viu a reprovação, depois volta para casa, depois volta para o Tribunal de Contas, ele entra com a ação, aí volta, aí tá finalizando o ano, tá finalizando o mandato. E essa sensação de impunidade, que às vezes a população, os vereadores que muitas vezes denunciaram, que todos, inclusive o poder fiscal, do Tribunal de Contas, que controla as contas, viu claramente ali, se isso não for levado em consideração na hora da votação, que os vereadores forem avaliar ali, isso vai ser, assim, um grande, para mim, né, um grande marco, porque já é um marco a gente ter a reprovação das contas, já vai ser um grande marco para que a gente deixe claro que tanto os vereadores que ficaram como os vereadores que não foram reeleitos da base do prefeito, eles abriram mão do seu mandato independente, ou um mandato que é representativo, ou um mandato que honra quem os elegeu, ou um mandato que realmente é
a voz da população, porque a voz da população é clara. A população nunca se envolveu tanto numa questão de contas, que isso sempre foi, vota as contas, ok, vota ok. Dessa vez a gente discutiu muito. A gente deu notoriedade aos trechos do parecer. A gente trouxe a público isso e a população entendeu. E hoje a gente tem a internet, hoje todo mundo está mais acessível à informação. Agora, se os vereadores não levarem isso em consideração, eu penso que vai ser ainda mais vergonhoso e aí sim a gente vai ter um rebaixamento da Câmara. Sim, e você acha, na sua avaliação, com todas essas operações que a gente teve, que o Emanuel pode ter o mesmo fim que o Sival Barbosa? Pode sim. Ele escolheu traçar esse caminho, né? E essa escolha, ela foi sendo anunciada na primeira, na segunda, na terceira, na 10ª e não parou. Tanto que resultou em 23 operações, né? Tá certo. Satisfeita, Karine? Satisfeitíssima. Bate-papo maravilhoso. Michele, quero agradecer a sua entrevista. Ai, que maravilhoso, tem presente. Pra você, leve para o seu gabinete. Assim que é bom, a gente vem dar entrevista e sai com Volte mais presente. vezes. Vamos ver como é que vai ficar essa mesa diretora, vamos voltar a conversar depois. E o espaço está aberto para suas considerações finais, algum assunto importante aí que a gente não tenha falado também. Tá bom. Primeiro agradecer, né? Agradecer a vocês, agradecer a toda a equipe do Repórter MT. Eu tenho um carinho especial, já passei por aqui outras vezes, tenho um carinho especial por toda a equipe, acho vocês extremamente competentes. Ai, que bom, obrigada. Verdade. Cadê o chefe pra ouvir? Vamos, cadê o chefe? Vamos ouvir o chefe aí, eu acho que tem que dizer, sabe? A gente que tá aqui, eu era aí, jornalista. Agora eu tô aqui. Então, antes eu era pedra, agora eu sou a vidraça, né? Mas assim, a gente sabe, né? Quando o trabalho ele é feito com compromisso, com profissionalismo, você sente, você que está desse lado lendo a notícia, acompanhando, você sente. Então, quero dar os parabéns a todos vocês da equipe, né? Eu quero dar os parabéns à condução também geral do Repórter MT e dizer que, assim, a população tem uma expectativa e a cada ciclo eleitoral, a gente, por mais que a gente fala que é tudo frustrado, que a política é tudo igual, porque nananã, é um momento de renovação. Sim. É um momento de você poder falar, ai gente, eu queria tanto acreditar de novo, ai, podia dar certo dessa vez. Porque no fundo a gente quer representatividade, no fundo a gente quer ver alguém que a gente olha e fala, ai, valeu a pena meu voto. Agora sim, não gastei à toa meu voto. E foi isso, foram essas mensagens que só me fortaleceram nos momentos que eu pensei em desistir, sabe? De que vale a pena trabalhar certo, que vale a pena trabalhar de forma honesta. A palavra honestidade na política, ela ficou tão banalizada e tão assim... Quando a pessoa fala honesto, fala, ai, lá vem, meu Deus, ainda tem coragem de falar. Mas não, eu tenho trabalhado para que a gente recupere isso. Então, para todos que estão nos acompanhando, eu acho que a gente vai conseguir, inclusive, mudar aos poucos com a participação da população. Porque quando a população conhecer melhor os seus representantes e se interessar a acompanhar mais a política, a gente vai ter mais critério na hora de votar, a gente vai ter mais critério na hora de deixar permanecer ou não um representante político, né? Então, eu acho que parte de uma construção de todos nós. Então, quero deixar um beijo, que Deus abençoe muito cada um, que Deus abençoe cada um de vocês. Quero agradecer minha equipe também, todos os eleitores e pedir que a gente vai sair antes da eleição ou não? Vai. Então, que agora, nesse domingo, você realmente vote acreditando de que você está fazendo o caminho da mudança para Cuiabá, porque do jeito que tá, a gente não pode continuar. Não dá para fechar os olhos, a gente falar dos problemas e na hora de votar a gente escolher alguém que vai dar uma sucessão ou que vai ter o mesmo perfil ou que vai ter o mesmo tipo. A gente precisa votar acreditando que se a gente quer o melhor, a gente tem que escolher pelo menos quem busca mudança. Então, isso só vem com conhecimento, isso só vem com acompanhamento, isso só vem buscar histórico, isso só vem quando a gente participa mesmo.
né? É você votar, é o que as pessoas falam, o voto mais caro é o voto consciente. Ele não se paga. Então, que a gente possa ser cada vez mais o voto consciente. E cada vez menos o voto que alguém vem e dá um preço nele, né? Então, acompanhe o trabalho da vereadora Michele Alencar, tamo junto e um beijo no coração. Tá certo, obrigada, Michele. Obrigada. Obrigada, Karine e todo mundo que nos acompanhou até aqui. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.